Bom dia, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um final de semana de descanso, tenham aproveitado um pouquinho para relaxar a cabeça, aliviar e também colocar em dia as coisas que estão atrasadas. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é a ansiedade de vocês do terceiro ano e para mim é o foco de vocês. Vamos falar sobre o Enem. Eu vou falar sobre o antigo Enem, porque eu não sei a situação de vocês como vai ficar. Na verdade, o que eu vou falar mais é sobre a redação em si, que não vai ter grandes mudanças do antigo Enem para o novo Enem com relação à redação. Então, vamos lá à aula. Nossos primeiros passos nessa caminhada com relação ao Enem. Disciplina, vocês sabem que é redação. Vocês sabem que sou Margarete Jesus. E vamos lá. O que é Enem? É uma coisa que todo mundo fala, todo mundo repete, mas será que a gente sabe realmente o que é Enem e quanta coisa útil se pode tirar do Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova realizada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais ANCHEIRA, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, foi criada em 1998. Ela é utilizada para avaliar a prova do Enem, é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. O objetivo principal dela é esse, avaliar a qualidade do ensino médio. O ensino médio está sendo realmente adequado? Os conteúdos ministrados estão adequados? Os conteúdos que os alunos conseguem absorver são os necessários para eles seguirem e ingressarem em uma faculdade? Esse é o objetivo principal. Mas também o Enem serve para você se autoavaliar. Você também vai descobrir, eu estou realmente preparado para seguir carreira, para escolher uma profissão, eu adquiri os conhecimentos necessários para seguir, né? Então, o resultado dessa prova serve para o acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, que vamos falar depois. Vamos ter uma aula sobre ProUni, sobre SISU depois, para esclarecer essa prova para algumas universidades, até no exterior. E aqui, algumas universidades particulares também estão se valendo da nota do Enem. Então, no Enem não existe essa questão de perdi no Enem, passei no Enem. Você só perde no Enem se você zerar a redação. Aí, realmente, você não vai para lugar nenhum. Mas Enem é uma questão de pontos, né? Se você fizer uma quantidade maior de pontos, você vai estar em vantagem com relação às pessoas que fizerem uma quantidade menor. Vamos falar sobre isso também depois, ao vivo, quando tirarmos as dúvidas. A prova do Enem também, além de alunos que estão concluindo o ensino médio até esse ano, né, 2020, ela foi assim. A partir de 2021 vai ter uma mudança, vai ser o novo Enem, como eu falei, que vocês não vão pegar. Quem vai pegar é o pessoal que está no primeiro ano, que vai pegar essa mudança. Vocês que estão no terceiro agora, a não ser que vocês queiram repetir o Enem depois, aí vocês vão pegar ainda essa mudança. Eu não sei quantos de vocês realmente fizeram, porque eu sei que algumas pessoas fizeram o Enem ou fizeram vestibular em faculdades particulares. A prova também é feita por pessoas com interesse em ganhar bolsa integral ou parcial em universidades particulares, através do programa Universidade para Todos, que é o ProUni, ou para obtenção de financiamento através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que é o FIES. Entre 2009 e 2016, o Enem serviu para a certificação e conclusão do ensino médio em curso de educação de jovens e adultos, EJA, que era o antigo supletivo, substituindo o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Ficou um tempo valendo isso, depois eles suspenderam e esse ano eles retomaram por causa da pandemia. Vocês devem ter conhecimento que quem está fazendo o terceiro ano terá 3 opções, né?
Uma era fazer o Enem, só que eu achei que eles avisaram vocês muito tarde, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria encorajado vocês a terem se inscrito. Quando eles avisaram que a nota do Enem poderia valer para a conclusão do ensino médio, eu achei que já não dava nem tempo de muita gente se inscrever. Enfim, o Enseja aí voltou a ser realizado, a nota do Enem não vale mais para substituir o Enseja. E, como já foi falado, em algumas universidades o Enem substitui o vestibular. Você apresenta a nota do Enem, tem universidades particulares que te dão até bolsa, a depender da pontuação que você faz. A gente vai ver depois com calma essa questão de pontuação. Tem a redação, que são 1.000 pontos, e tem as disciplinas, né? Que você tem que fazer, não, tem uma média máxima de 1.000 pontos. Então, se você faz 800, 900, você está com uma colocação boa. Se você faz 500, não quer dizer que sua colocação é ruim, mas quer dizer que existem várias pessoas na sua frente. E a depender da área para a qual você se inscreva, isso pode pesar muito. Áreas como medicina, geralmente, elas têm uma média de corte, né, uma média mínima que você tem que ter para ingressar, que geralmente gira em torno de 800 a 900 para cima, para você poder ingressar. Então, se você tem 500, fez 500, o seu total, que soma a nota das provas diária com a nota de redação, e eles fazem um cálculo que eu nunca entendo, mas divide. E nesse final, se você ficar com a média, digamos, 600, esqueça a medicina. Para você entrar em medicina é basicamente impossível, porque a média de corte geralmente é a partir de 800, 900 para poder ingressar nesses cursos. Mas você pode ingressar em outros cursos que têm uma média de corte menor. Eu sei que psicologia fica em torno de 600 e pouco, 700 e pouco. Eu não vou saber a média de corte de todos os cursos. Mas qual a grande ideia, qual a grande coisa? Você fazer o máximo de pontuação que você puder, né? Antigamente a prova era realizada em um único dia, ou em um único final de semana, não era em um único dia não, e era super cansativo, era um sábado e um domingo, e agora está sendo realizado em 2 finais de semana diferentes, 2 domingos. Mas com essa mudança do novo Enem, a partir de 2021, esse ano, que na verdade será o vestibular, o Enem do ano que vem, né, que é realizado final de novembro, mais ou menos, início de novembro, se eu não me engano, são os 2 primeiros finais de semana de novembro. Aí virão essas mudanças. Eu não quero colocar muito essas mudanças na cabeça de vocês, não, porque quem vai pegar mais essas mudanças é o pessoal do primeiro ano. Eu quero a questão da redação, porque é o foco de vocês. Mesmo quem não for fazer Enem, for fazer vestibular em qualquer outra faculdade, vocês vão ter que fazer redação. Concurso público, vocês vão ter que fazer redação. E o esquema de redação é geralmente o mesmo para tudo isso. Eu espero que eu não esteja falando rápido demais, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim depois, que aí a gente retoma. Aí basicamente só informações históricas, né? A prova foi criada em 1998, usada inicialmente para avaliar a educação nacional, como eu falei, né? Ver como é que anda o ensino médio no Brasil, se os conteúdos ministrados são realmente necessários para que ele ingresse no ensino superior. E aí depois já veio essa questão de usar a nota do Enem para ingressar no superior nas universidades públicas e nas privadas também. E aí o número de questões foram aumentadas, né? São 180. E o exame é realizado anualmente. Como eu já falei, são 2 dias, só que agora são 2 dias em semanas diferentes. São os 2 primeiros domingos de novembro. Eram, né? Até antes da pandemia. A partir desse ano, tudo vai ser novidade. Eu não tenho noção. Inscrição geralmente é a partir de maio. Então, por favor, quem vai fazer esse ano, fica atento. Porque eu tenho 300 mil coisas na cabeça e às vezes me passa. Mas é em maio, geralmente, que começa a inscrição. Ok? E uma questão é a redação. E é isso que a gente vai... Sobre isso que vamos começar a falar hoje. E esse vai ser o nosso foco.
texto dissertativo argumentativo. Resumindo, é a redação que você faz em Enem, em vestibular, em concurso público, é o texto dissertativo argumentativo. E é em cima disso que vamos trabalhar a partir de agora. Primeiro a gente vai tentar entender o que é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular, como a FUVEST, que é o vestibular mais famoso do Brasil, mais falado, é o da FUVEST, e no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor, ou seja, você que escreve, defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, exige-se também que se apresentem propostas de solução para os problemas levantados na argumentação. O que é que isso aí diz para a gente? Você, na redação de concurso público de Enem e de vestibular, você tem que apresentar, eles dão geralmente um tema, às vezes ele é claro, é explícito, vem com mini textos associados a esse tema. E em faculdades particulares, às vezes, vem só uma frase, para daí você desenvolver o tema. Lembrando que tema não é título. Título é o nome que você dá ao texto que você produz. Tema é o assunto sobre o qual você fala. Tema e título são diferentes. E você só coloca título se pedir. Se não pedir, não coloque, porque é uma linha a menos que você vai ter para escrever, mas a gente vai ter o restante do ano letivo para falar sobre isso e tirar as dúvidas. A gente pode marcar até uma aula só para falar sobre a redação do Enem, para as pessoas que tiverem interesse, a gente pode até marcar uma aula só para isso, no Meet, a gente se vendo mesmo para falar sobre isso. Bom, então, você apresenta um ponto de vista por meio de argumentos, ou seja, você não pode inventar uma história, falar um exemplo. Eles apresentam textos e como é que geralmente eles pedem no Enem? Crie ou produza um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, de língua portuguesa, geralmente vem com esses termos. Aí a pessoa fica louca, ai meu Deus, é para fazer o quê? É para fazer uma redação. Uma redação dissertativa argumentativa. Você apresenta a sua ideia sobre aquele tema, sobre aquele assunto, dá o seu ponto de vista, você é contra, você é a favor, e você justifica por que você é contra, ou por que você é a favor, mas com argumentos viáveis. Você não pode justificar com argumentos inventados, você não pode justificar com argumentos sem ter um embasamento, uma fundamentação lógica. E se você não sabe uma fonte, é melhor não citar, do que você fazer uma citação errada e aí estragar seu texto todo. E no Enem também eles geralmente pedem o quê? Que no final você apresente solução para aquele problema. Geralmente no Enem eles apresentam um problema social. Geralmente gira em torno de algo social, que pode ser saúde pública, educação pública, pode ser ensino à distância, pode ser fake news. Veremos depois os diversos temas que já foram abordados, colocados no Enem. E o desse último vestibular foi sobre saúde mental, mas não é só saúde mental, é bem mais específico, foi bem direcionado o tema. Eu vou trazer para vocês depois. E você tem que apresentar soluções para esse problema. Então não basta dizer, eu sou contra, eu sou a favor. Sou contra ou a favor, por que eu sou contra ou por que eu sou a favor, e que solução eu apresento para esse problema, como esse problema poderia ser solucionado, como esse problema poderia ser resolvido, o que é possível fazer, conscientizar as pessoas através de quê? De um órgão público, de palestras, de como conscientizar as pessoas. Então, é tudo organizadinho. E qual é o grande problema? Você tem que fazer tudo isso em 30 linhas. Você não pode ultrapassar 30 linhas. Se eu ultrapassar uma linha,
você não vai perder por ultrapassar uma linha. Mas se alguém fizer as 30 fechadinhas bonitinho, com certeza ela tem mais vantagens do que você se ultrapassar. Aí se eu fizer 15 linhas? 15 linhas não dá para você desenvolver um texto com começo, meio e fim. Então, qual é o ideal? Fazer 30 linhas. Faça o que foi pedido. O texto dissertativo argumentativo ou apenas dissertação é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes, como eu falei. Geralmente, no Enem, são questões voltadas para a nossa vivência, são questões sociais, problemas sociais que fazem parte do nosso dia a dia. Como diz aqui, né? No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil, nosso país, e problemas que costumam aparecer no nosso dia a dia. Não pensem em política, questões de política, de religião, no sentido de você defender uma religião, isso daí esqueça. Não, eles não criam essa polêmica. Abordam até questões religiosas, mas no sentido de preconceito, mas isso já caiu. Eu não acredito que eles repitam temas que eles já colocaram anteriormente, com tanta coisa que tem para a gente discutir e que não foi abordada ainda. Todo ano é uma grande disputa, né? As pessoas especulam qual será o tema, e aí surge na internet 1000 direções, e sem querer eu acertei o tema. Quem fez as atividades que eu passei viu que sem querer eu acertei o tema, só que eu pedi que vocês produzissem um texto sobre saúde mental dos idosos em tempos de pandemia, e caiu sobre saúde mental, mas de maneira geral na redação do Enem. Então eu meio que acertei em partes, né? Na sorte o tema. Para a produção de um bom texto dissertativo, são necessárias algumas habilidades. Então, professora, redação que é o problema. Eu já ouvi muito isso essa semana conversando com vocês. Redação que me mata, redação que me acaba, redação é meu problema. Você só aprende a escrever escrevendo. Não adianta você dizer, eu não sei, e você não treinar. Você vai continuar sem saber. E não é que você não sabe, você não tem a habilidade. Então, você precisa desenvolver algumas habilidades. Quais seriam essas habilidades? Conhecimento do assunto a ser abordado. O que acontece com muita gente. Na hora de fazer a redação deu um branco. Não é que deu um branco, é que você não conhece o assunto. E nós só escrevemos sobre aquilo que conhecemos. Se eu não sei, fale sobre a economia na China, digamos. Como você acha que o sistema monetário da China pode ajudar na evolução? Enfim, se eu nem sei qual é a moeda usada na China, eu não tenho nem conhecimento lá o que é capitalismo, eu não sei nada, como é que eu vou falar sobre um assunto que eu não sei? Na dissertação você não pode inventar, você não pode criar e você não pode usar o achismo, eu acho. Então esse é o grande problema, é a principal habilidade que você tem que ter, conhecer assuntos. Como é que eu vou saber os assuntos? Lendo, assistindo, se informando, estando por dentro das atualidades. Hoje vocês têm tudo na mão, no celular. Quem tem Twitter, todo dia você abre o Twitter e você vai ter noção das principais coisas que estão sendo abordadas, os principais assuntos que estão sendo falados no momento. E aí é só você dar uma lidazinha, pelo menos você vai ter uma noção. Então, jornais de qualidade também. Assista jornais de qualidade. Não é você assistindo o Jornal Popular, nada contra o Jornal Popular, eu também assisto o Jornal Popular, mas sabendo que ali não vai acrescentar nada para mim. Um jornal de qualidade, até o vocabulário que eles usam vai te ajudar a escrever melhor, a ampliar o seu vocabulário. Ler, que hoje ninguém lê mais assim, papel. Leitura virtual também, tem revistas, tem jornais virtuais. Agora tenha cuidado, tem que ser um site de confiança, um meio de confiança. Você vai encontrar assunto de tudo quanto é tipo. E aí você vai ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre cada coisa. E o tema que cair lá, você vai conseguir pelo menos falar alguma coisa. Outra habilidade. Habilidade com a língua escrita e com o tipo de texto de dissertação. Então não adianta nada eu saber tudo sobre a economia da China, a moeda, sistema monetário de lá, a economia, e eu não escrever. Eu só sei, eu li, eu aprendi, mas eu não pus em prática.
Então, eu tenho que fazer dissertação, eu tenho que dissertar. Além de saber o assunto, eu tenho que escrever sobre ele. Senão, não tem. Vou para onde? Com esse conhecimento só na minha cabeça. Quando eu partir para a escrita, porque a fala e o pensamento são diferentes da escrita. Quando você joga no papel, você coloca no papel, vem questão de pontuação, de margem, de maiúsculo e minúsculo, parágrafo. Então, eu tenho que ter essa prática de escrever, essa modalidade de texto. Se eu não tenho, não adianta eu saber o assunto, porque eu não vou conseguir fazer uma boa dissertação. Outra habilidade, organização semântica, coerência e coesão. Semântica tem a ver com sentido, significado. Vamos falar também, teremos uma aula específica sobre coerência e coesão, mas só a informação rápida. A coesão tem relação com os elementos que unem outros elementos no texto, são as preposições, conjunções, que fazem esse elo dos elementos no texto. E a coerência tem a ver com a questão do sentido. Você começa afirmando que é a favor da pena de morte, você não pode lá no final do texto dizer que é contra. Você tem que se manter coerente, você tem que manter a mesma ideia que você começou, você vai terminar o seu texto com esse mesmo pensamento. Então, coerência e coesão são habilidades essenciais para você desenvolver um bom texto dissertativo. E boa fundamentação dos argumentos, que é ligado ao conhecimento do assunto a ser abordado. Eu tenho que ter argumentos. Eu não posso dizer que eu acho isso porque eu acho. Primeiro que em redação nenhuma, você não diz eu acho, eu penso, na minha opinião, porque se o texto é seu, você que escreve, é você que acha, você que pensa, a opinião é sua. Não usamos a primeira pessoa em redação de vestibular, de concurso, de Enem. Usamos sempre a terceira pessoa. Sabe-se, pensa-se, entende-se, conhece-se, acredita-se, imagina-se. Nunca eu acho, eu penso, eu imagino. Lembrem-se disso. Nunca em primeira pessoa, sempre em terceira pessoa. Se é você que está escrevendo, é você que acha, já está claro isso ali, certo? Então, como é que eu vou fundamentar bem os meus argumentos? Lendo também, tendo conhecimento do assunto. Eu ouvi dizer que que já foi criada uma vacina para a dengue. Ouvi dizer, é uma fundamentação para você argumentar alguma coisa? Ouviu dizer de onde? Ouviu dizer de quem? Algum técnico, algum instituto de pesquisa conhecido, respaldado, só ouviu dizer por ouvir dizer na rua? Isso não é argumento para nada. Então, essas são as habilidades principais que devem ser desenvolvidas para que possamos produzir um bom texto dissertativo argumentativo. Esse modelo de texto, a dissertação, tem o objetivo de convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto, utilizando-se de dados, estatísticas, opiniões relevantes, provas, etc. É o que a gente acabou de falar. É o meu argumento. O que é que vai sustentar o meu argumento? Eu vou falar sobre algo concreto. Eu não sei, então eu não vou citar a fonte. Mas se você for citar uma fonte, foi o que? IBGE? Foi uma pesquisa de que ano? Foi o pensador tal? Foi o estudioso tal que falou isso? Ele falou isso onde? Em entrevista ao Jornal Nacional? Você tem que citar. Se você não tem essas minuciosidades para citar, não cite fonte. Para citar fonte errada, não cite. É a melhor coisa que você faz. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão, conforme se explica a seguir. Vamos ver cada uma dessas partes a seguir. Lembrando que vocês estão ouvindo a zoada aí, é o homem do pão, passando, gritando, vendendo pão, e não tem como eu fazer nada. Eu já disse a vocês, eu não tenho um estúdio, e o homem está vendendo pão, ele vai vender o pão dele, e eu não posso interromper minha aula por isso.
todo texto tem começo, meio e fim. A introdução é o começo, desenvolvimento é o meio, conclusão é o fim. Aí já me perguntaram várias vezes, qual dessas partes é a mais importante? As três são importantes. Elas estão ligadas. A introdução tem que estar conectada com o desenvolvimento, que está conectado com a conclusão. Se você começar bem o seu texto, você tem a tendência a desenvolver bem e concluir bem. Se você começar o seu texto já mal, geralmente seu desenvolvimento vai mal e sua conclusão vai mal. Essas ideias têm que estar casadas. Elas não podem estar soltas. Elas não podem estar separadas. E vamos ver cada uma delas. Calma. E não é só nessa aula não, a gente vai ter uma aula só de introdução, vamos falar sobre frases que podem ser usadas na introdução, tipos de introdução, e vamos produzir partes separadas para a gente criar essa habilidade de desenvolver essas partes do texto. Bom, então a introdução é o início, né? São as portas do seu texto. Uma introdução bem feita, ela vai garantir pelo menos que o leitor tenha vontade de ler o restante do seu texto. É necessário que o autor, que você, que será o autor do seu texto, deixe claro qual é o assunto a ser abordado. Então, na introdução já tem que vir a ideia de sobre o que você vai falar. Qual será a sua colocação que vai ser defendida contra ou a favor? E qual é o assunto, qual é o seu pensamento, qual a sua tese? Já tem que aparecer na introdução. Então, a introdução é o caminho, é a abertura, é a parte principal. Ela vai representar a porta de entrada no seu texto. A introdução, geralmente, ela tem o quê? 6 a 7 linhas, mais ou menos. Não é um padrão, não é uma receita de bolo certinha. Mas, geralmente, para casar 30 linhas, sua introdução tem de 6 a 7 linhas. Seu desenvolvimento vai ficar o quê? 11, 12, 13 linhas. Sua conclusão, 5 a 6 linhas. E quando você fechar tudo, você vai ver que ali você vai ter 30 linhas. Se você dividir, quem tem dificuldade de escrever, se você dividir seu texto em 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, facilita muito. Ah, é obrigado a fazer só 3 parágrafos? Não, você pode fazer 10 se você quiser. Mas quem tem mais dificuldade, é melhor dividir começo, meio e fim, porque fica mais fácil para escrever. Mas se você tem facilidade, você coloca quantos parágrafos você quiser, contanto que fique claro o que é o começo, o que é o meio e o que é o fim. Desenvolvimento, ou seja, é a argumentação em si. O parágrafo ou parágrafos de desenvolvimento, eles são intermediários de uma dissertação e devem ser destinados à defesa da tese, à defesa da sua ideia principal, né? Mediante argumentos. Então, você vai apresentar na introdução uma ideia e você vai argumentar e desenvolver essa ideia no desenvolvimento. É importante lembrar que o argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Ou seja, apresentou sua ideia na introdução. Você aí no parágrafo, no desenvolvimento, você vai justificar a sua ideia, defender, argumentar. Lembra que a gente falou lá no início, o objetivo da dissertação é convencer o leitor da sua ideia. Então, o momento de convencer é esse aí. Por que é essa a sua ideia? Por que você pensa assim? O que é que leva você a pensar desse jeito? O que é que leva você a defender esse pensamento? Isso vem no desenvolvimento. O desenvolvimento geralmente é a parte maior do texto, porque é onde você vai esmiuçar a sua ideia, você vai detalhar o seu pensamento, é justamente aí, no desenvolvimento. Porque vamos ter uma aula só de desenvolvimento, vamos ver frases que podem ser usadas no desenvolvimento, frases para a introdução, frases para a conclusão. Então, por isso que aqui é só uma apresentação das partes. Como eu falei no início, são passos lentos. Não vamos ver tudo de vez, fazer, sai, vai, faça um texto agora. Não, calma. Vamos fazer sim, mas com calma. E a conclusão, que é o quê? É o encerramento do texto, é o final do texto, onde você vai fechar o que você falou, o que você desenvolveu, você vai
concluir ali, você vai encerrar aquele pensamento. O final de um texto dissertativo e argumentativo pode ser produzido de duas formas, enquanto síntese ou com proposta de solução. O Enem pede com proposta de solução, então você vai fazer o que pede. Se você for fazer um vestibular de qualquer outra universidade e não pedir proposta de solução ou de intervenção, como eles falam no Enem, você não vai fazer. A conclusão geralmente o quê? Sintetiza o que você já falou no começo e desenvolveu. No caso do Enem, eles pedem que você apresente uma solução para aquele problema. Como que aquele problema apresentado pode ser solucionado? Como é que aquilo pode ser resolvido, né? No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. Então, no caso da conclusão por síntese, você reafirma o que você já disse lá no início, com outras palavras, mas retomando a ideia principal. E no caso da proposta de intervenção ou de solução, você vai retomar os problemas que foram discutidos na argumentação e propor intervenções, propor ações que eliminem ou diminuam o problema, a questão problemática dessa situação, né? São duas formas de fazer. Não existe, pelo menos para mim, eu não vejo que uma é mais difícil do que a outra. Se você está bem preparado, está acostumado a produzir o texto, vai fluir naturalmente, você vai fazer tranquilamente, não vai ter problema nenhum, certo? É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser, isso no caso de proposta de intervenção, explicitando os agentes, ou seja, quem promoverá a solução. Deve ser promovida conscientização para a população. Sim, conscientização por parte de quem? Do governo. De quem especificamente? Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Prefeitura, ação social. Quem deve desenvolver isso? As ações. O que é que... deverão conscientizar através de quê? Palestras, cursos, workshop, o que é que deve acontecer? Meios serão vinculadas onde? Na internet, na televisão, nas escolas, como é que isso vai acontecer? E qual o objetivo disso? Para ajudar a solucionar, mas de que forma? Objetivando o quê? Buscando o quê? O que é que espera que essa ação faça? Que transformação essa ação pode causar? Então, a gente tem que pensar tudo isso com relação à proposta de intervenção. Não é só propor uma coisa, propor algo palpável, algo que possa acontecer. Não coloque numa redação uma proposta inviável, impossível, uma coisa que você sabe que não tem nem como acontecer. E outra coisa, eles pedem que vocês respeitem as diferenças, respeitem o ser humano. Você pode até odiar, seja o que for. Guarde esse ódio para você. Se você for colocar esse ódio ali no papel, você vai ser eliminado. Respeite o próximo. Respeite a religião do outro. Respeite a orientação sexual do outro. Você tem que respeitar o outro. O respeito ao outro é muito importante e muito valorizado ali. Ninguém pode mudar, mexer em sua cabeça, convencer você de uma hora para outra a mudar de opinião. Mas ali, no papel, não coloque esse ódio, se é que você tem. Eu espero que você não tenha. Se tiver, não coloca não. Você vai estar... Ou criticar o governo. É outra coisa que não faça, pelo amor de Deus. Você pode odiar até, mas não coloca no papel. Como é que uma avaliação do governo você vai colocar falando que odeia o governo, xingando o governo? Não vai te levar a lugar nenhum, você vai ser eliminado. Eu vou mentir, vou fingir. Não, você não vai mentir. Só não é necessário você dizer isso ali. Não é uma mentira, é você colocar uma coisa que é desnecessária. Rapidinho, né? Assim a gente encerra nossa aula de hoje. Eu acho que para esse começo de redação foi bem legal. E eu deixo hoje para vocês essa mensagem. Estude. Não importa se o seu marca-texto não é da Estábilo. Eu nunca sei se é Estábilo ou Estabilo. Nem se o seu livro é em PDF. Faça sempre o seu melhor.
com as ferramentas que você possui. Não desista. Ou seja, se o seu material não é de uma marca famosa, se o seu livro é do livro comum de papel que a gente passa a página, se o seu caderno é comum, não importa o material que você tenha, ele serve para estudar, então estude. A qualidade do seu material não é desculpa para você não estudar. Se você está num notebook de última geração, num tablet super moderno, ou se você está num celular simples, o importante é que você está fazendo a sua parte. Estude, não desista. Independente da ferramenta que você usar, é o resultado que vai fazer a diferença. E esse resultado só vem com o estudo. Então, bom dia para vocês. Próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontra. A intenção é a gente se encontrar pelo Meet. Anotem suas dúvidas, anotem os aspectos importantes, revejam o vídeo quantas vezes for necessária. E se Deus quiser, na semana que vem, a minha intenção é encontrar com vocês para tirar dúvidas. Então, anotem as dúvidas para na hora da aula vocês fazerem as perguntas, mas dúvidas pertinentes ao assunto, ok? Bom dia para vocês, continuem se cuidando, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!